Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 23. Wagner atravessou o pórtico, que separava a noite estrelada daquele universo de luz e assombro. No interior da casa grande, deparou-se com uma sala luxuosa e impecável. O lustre reluzia, devidamente polido e aceso. O piso de mármore refletia como um espelho. A sonoridade barroca de um quarteto de cordas chamou a atenção dele para os músicos, enfileirados sobre uma estreita base de veludo vermelho. Negros e esquálidos, trajados com uniformes que remetiam à nobreza do Império de Dom Pedro, tocavam. Traziam as cabeças cobertas por longas perucas de lã branca, como os juízes de outrora. Os rostos também exibiam uma maquiagem carregada, os lábios avermelhados de boneca sobre uma pesada camada de pó de arroz, que lhes conferia um aspecto acinzentado. Tocavam seus instrumentos com maestria e não sorriam, nem faziam contato visual com o intruso. Além do quarteto de cordas, o salão parecia deserto, fazendo de Wagner um convidado que chegara cedo demais à festa de gala. "Seja bem-vindo, cavalheiro." Dona Benta saiu de lugar nenhum. O rapaz não conseguiu esconder o choque. "Mil perdões por aturdi-lo. Posso servir-lhe uma xícara de chá?" A velha mantinha um sorriso perturbador e inabalável. Antes que Wagner pudesse responder, uma negra belíssima, trajando uma saia vitoriana, uma alva e alta peruca no estilo de Maria Antonieta, materializou-se ao lado dele. Carregava uma bandeja de prata com uma xícara e bule dourados. Apesar da saia e da peruca, a serva trazia o tronco nu, ostentando seios fartos e firmes. Num reflexo involuntário de pudor, Wagner desviou o olhar de volta a Dona Benta. "Alguns convivas preferem 1 ou 2 gotas de leite fresco, como os ingleses", sugeriu a velha. A insinuação causou uma repulsa indisfarçável em Wagner. "Talvez depois de fecharmos negócio, então." Dona Benta dispensou a serva com um abano de mão. Wagner tentou acompanhar a criada, mas essa simplesmente desapareceu. "Negócio?" Wagner retornou sua atenção para a senhora, aturdido. "É por isto que está aqui, certo? Por que outro motivo você viria até mim? Todos querem algo que só eu possa fornecer. Sou uma mulher de negócios, meu senhor." Dona Benta sentou-se em uma cadeira de veludo vermelho e espaldar alto, que não estava ali um segundo antes. Com a mão estendida, indicou-lhe a outra, igualmente saída do nada. Wagner sentou-se. "O que o senhor deseja?" Bem, ora, cavalheiro, tenho certeza de que é algo que queira. Caso contrário, por que invadiriam meus domínios?" Não fizemos isso. Quero dizer, não foi essa a intenção, pelo menos. É que a minha amiga é a proprietária do sítio vizinho. Não há outra propriedade nas redondezas. O senhor está equivocado. Vocês invadiram uma propriedade privada." Wagner arqueou as sobrancelhas, ainda que Benta tenha proferido uma acusação num tom diplomático e comedido. "Tenho certeza que é um mal-entendido, senhora. De qualquer maneira, fomos atacados por um animal selvagem. Um dos meus amigos está seriamente ferido." "E onde ele está?" "Não sei, senhora." "Imagino que queira encontrá-lo." "Sim, claro." "Então sabemos seu desejo. Deseja encontrar os amigos e partir em segurança. Estou correta?" "Sim, senhora." Wagner baixou a cabeça. "Agora que sabemos o que deseja, nos falta determinar um preço." "Senhora, com todo respeito, tudo que eu quero é reunir meus amigos e partir." "Mas, para isso, precisa de mim. E meu serviço sempre tem um preço." "Como assim?" "Esta terra é maldita, senhor. O fruto que se colhe aqui é amargo. Há que se ter cuidado ao caminhar nessa relva. Sem minha bênção, não vejo boas coisas no seu futuro." "A senhora está me ameaçando?" A velha recostou-se na cadeira. "A ameaça é um troço vazio, meu filho. É um aviso o que lhe faço." "E o que a senhora quer de mim? Dinheiro?"
Eu nem sou rico, sequer trouxe algo além do meu cartão de crédito. A velha levantou a mão espalmada para fazer o tolo da cidade grande se calar. Não quero nada de você, senhor. Muito pelo contrário. Quero que se retirem da minha propriedade o quanto antes. Então, a maldição que mencionei recaiu sobre mim e minha prole. Não convém aqui esmiuçar os motivos, mas o fato é que somos reféns desta terra, do nosso passado. Wagner notou que os olhos acusadores da velha agora miravam o quarteto, que continuava executando uma peça menos conhecida de Bach. Assim como o senhor, quero a mesma coisa, liberdade, mas só serei livre quando tiver o sangue de minha família reunido novamente sobre este solo. E como isso tem relação comigo? Uma mulher do seu grupo é herdeira dessa terra, desse sangue, desta maldição. Entregue-me a neta de Lúcia e o senhor, seu amante, e a outra amiga poderão partir, prometo. Mas a minha bisneta deve ficar. Wagner levantou-se indignado. Isso é um absurdo. Dona Benta permaneceu impassível. Devo pressupor que não faremos um acordo, então? A velha o encarou por sobre os óculos de leitura. Eu não vou entregar a minha amiga como se fosse um pedaço de carne. Francamente, isso é caso de polícia, isso sim. Acalme-se. Somos civilizados, apesar das perspectivas diferentes. O senhor é livre para ir. Mas antes, é tradição que os convidados sejam agraciados com uma apresentação cultural, típica da região. Seria uma desfeita se o senhor negasse o privilégio da audiência. Nossos atores ensaiaram tanto. Benta convidou num tom de voz sempre amistoso. Eu não tenho tempo para isso, tenho que encontrar meus amigos. Antes que pudesse terminar a frase, uma lufada de vento fechou a porta da saída com um estrondo, apagando todas as velas do grandioso lustre. Homens negros surgiram carregando tochas acesas, dando ao local um ar sombrio, bem distante da opulência anterior do salão de baile. A procissão de homens sem camisa abriu-se em 2 filas, formando um círculo no centro da sala. A música barroca cessou, dando lugar ao lamento de um berimbau solitário. O círculo de tochas incorporava Dona Benta e o trono, assim como a cadeira reservada a Wagner. O arquiteto ficou de pé no centro do círculo, acuado diante dos rostos ameaçadores que o cercavam. Eram homens fortes, trajando apenas calças de algodão cru. Todos traziam grilhões dos braços e pernas, como se temporariamente libertos das correntes. Wagner deu passos tímidos na direção da porta, mas o círculo impedia-lhe a passagem. Do outro lado, impávida, Dona Benta voltara a apontar-lhe o assento que lhe fora destinado. Resignado, obedeceu. Tenho certeza de que será do seu agrado, meu jovem, sorriu a velha. A roda se abriu, dando espaço para um vulto adentrar o círculo. O vulto mancava. Surpreendeu-se ao ver Edu. Estava algemado, sem camisa e machucado. Wagner tentou se levantar, indignado. Foi impedido pelo toque frio de uma lâmina na jugular. A serva de seios nus agora segurava uma navalha contra o pescoço do arquiteto. Não é respeitoso quebrar o círculo, senhor. Dona Benta o repreendeu, como uma babá que proíbe a criança de tocar na sobremesa antes do jantar. Wagner, por sua vez, quis dizer algo, mas a pressão na navalha aumentou. Um estrondo repentino fez o mármore tremer. Outro se seguiu, e mais um. A roda mais uma vez se abriu para permitir que uma pessoa surgisse pela porta. Ou uma coisa. Boquiaberto, Wagner testemunhou a chegada de algo que não poderia ser considerado humano. O corpo musculoso se equilibrava sobre uma única perna, frondosa como um ipê. E esta não era nem a mais estarrecedora característica daquela aparição. A cabeça humanoide, de traços duros, mas parecia estar em chamas, o topo coberto por algo que jamais vira. Era chama ou fumaça ou cabelos longos e ruivos que desafiavam a gravidade, brilhando como vagalumes vermelhos. A incandescência deitava uma contraluz sobre o físico poderoso da criatura, a pele negra e lustrosa realçando músculos grotescos. O monstro abriu a bocarra e uma coluna de fumaça tomou conta do ambiente, expelida com um urro selvagem. O cheiro de cinza se espalhou pela sala.
Vocês, homens da cidade, são ignorantes sobre as forças da natureza. Acham que enchentes e deslizamentos são as formas como Deus se vinga daqueles que castigam a criação. Esquecem que Ele também é o Senhor dos submundos. Um dos seus arautos é Saashi, o espírito zombeteiro protetor das matas e florestas, que se manifesta nos amaldiçoados para punir os impuros. A voz dela explicava tudo de maneira inalterada, enquanto brincava com um grande anel turquesa. Acho que não preciso apresentar o outro jogador. Wagner não entendia onde ela queria chegar. Permanecia focado no Saashi, aquela monstruosidade que estava no centro da roda, frente a frente com Edu. Seu amigo está na roda. Quem está na roda tem que jogar pela própria vida. Isso é loucura, protestou Wagner. O ritmo da música ganhou velocidade e a criatura, combinando pé e mãos, adotou um menear ameaçador, como uma cobra prestes ao bote. Wagner, o que está acontecendo? Me tira daqui, implorou Edu, virando as costas para a criatura por um segundo. Foi o suficiente para que o adversário lhe acertasse um chute nas costelas. Edu foi ao chão atordoado, lutando contra a dor para respirar. O golpe foi recebido com urros e alaridos pela até então silenciosa plateia do círculo de tochas. O monstro, por sua vez, retomou o gingado, pronto para um novo ataque. Senhora, por favor, o rapaz não é lutador. Ninguém é. Ou se vence ou perde. Isso é o que define quem somos. Dona Benta não tirava os olhos da luta. Edu tentava se colocar de pé. Ergueu-se com a dor visível no rosto, mas foi atingido com as costas da mão pelo adversário, espalmada e ampla como um remo. O moço estatelou-se no mármore. Senhor, por favor, Wagner implorou, mas Benta permanecia impassível, apreciando o massacre. No centro da arena, um dos escravos entregou uma navalha nas mãos do monstro. Um alarido tribal tomou conta do ambiente. Saashi jogou a lâmina para o alto e a agarrou com os dedos do pé, equilibrando-se com as mãos firmes no chão. Edu tentou manter-se abaixado, entregando a luta. Os homens do círculo chutavam as costas e a cabeça até que se levantasse para enfrentar o adversário. Mal estava de pé e já sentia o fio do metal abrir-lhe um veio vermelho e fundo no antebraço. O sangue jorrou quase que imediatamente. Um salto girado no sentido contrário e a lâmina abriu um outro corte, dessa vez na barriga de Edu. Em segundos, o mármore estava tomado por uma mancha vermelha e espessa. Isso é monstruoso, chorou Wagner. Uma negociação, na verdade. É o que estamos fazendo aqui. O senhor tem uma demanda, eu tenho meios de supri-la. Basta uma palavra do senhor para selar o acordo. Não! Um grito doído ecoou no teto amplo da sala quando um novo golpe cravou a lâmina afiada nas costelas do namorado de Wagner. O tempo do seu amigo está se esgotando, senhor. O tom de Benta tornou-se repentinamente ameaçador e frio. Ok, parem. Eu faço o que você quiser. Benta sorriu e bateu as mãos enrugadas. As unhas longas em dedos ricamente adornados com anéis de pedras em tamanhos variados. A música cessou instantaneamente. No centro da roda, Saashi interrompeu o ataque e emitiu um urro que recobriu a sala com uma coluna de fumaça. Em meio às cinzas, as tochas apagaram-se uma a uma, restando apenas a penumbra. Quando tudo evaneceu, não havia qualquer sinal do monstro, dos escravos ou dos músicos. Apenas Edu restava ali, deitado em uma larga poça do próprio sangue, tossindo e arfando. Wagner correu e ajoelhou-se ao lado dele, o sangue morno empapando-lhe os joelhos. Edu estava em choque, trêmulo e desorientado. Fragilizado pela culpa, Wagner só conseguia chorar e pedir perdão. Um toque delicado no ombro fez ele se encolher, assustado. Era uma mulher negra, mais velha, de avental e lenço na cabeça, o corpo largo e pesado. Anastácia vai cuidar do seu amigo até que retorne. Não se preocupe, ele estará em boas mãos. Benta projetou a voz, ainda sentada no trono de veludo. Wagner assentiu, sem entender o pânico nos olhos de Edu, que imediatamente reconheceu a mulher que o aprisionara na mata. Antes que pudesse comunicar algo, o rapaz desmaiou, exausto.
Anastácia pegou o corpo ensanguentado nos braços como se fosse um bebê e subiu as escadarias. Ainda de joelhos, Wagner testemunhou a mulher desapareceu no segundo andar da casa. Acredito que o senhor tenha trabalho a fazer. O prazo é até o raiar do dia. Aguardaremos ansiosamente seu retorno, cavalheiro. Com licença. Dona Benta levantou-se, curvou-se com uma elegância formal e tomou as escadarias no sentido oposto a Anastácia. Wagner permaneceu alguns instantes sozinho no meio do salão deserto, ajoelhado no sangue de Edu. Estava enlouquecendo. Era a única explicação para o que se passava. Estava completamente fora de si. Passos, descendo as escadas, rápidos, o coração de Wagner também disparou. Tomou um impulso para se colocar de pé e acabou escorregando no sangue viscoso, caindo de cara na mancha escura. Quanto mais patinava na massa pastosa, mais difícil era se colocar de pé. O som mais nítido, até que Wagner ouviu algo que não esperava vindo das escadarias. Uma voz chamando o seu nome. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta O Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.